a nossa estação. Meu nome é Daniel, trabalho no escritório municipal de Nova Veneza, e em conjunto com a Luciana, que trabalha no escritório municipal de Araranguá, vamos falar um pouquinho sobre solos e uma das atividades da EPAGRE, que é a análise de solo, que a gente considera como fundamental dentro das atividades, daquilo que se propõe a produzir algo, tá? Então, o primeiro olhar que a gente tem que ter é sobre isso que a gente está pisando aqui, que na maioria das vezes a gente nem lembra que existe. Está lá limpando as botas nossas e esquece que isso é extremamente importante. E dentro disso, do planejamento de uma cultura, de algo que você vai produzir, é interessante, é importante que a gente pense na análise de solo. Vocês conhecem a propriedade de vocês, vocês sabem que elas têm áreas diferentes. Na maioria das vezes, quando a gente fala em fazer análise de solo, a gente pergunta, tá, mas a tua propriedade ela é igualzinha ou tem áreas diferentes? A imensa maioria diz assim, é tudo igual. É tudo igual, mesmo eles sabendo que lá acumula água, que aqui é mais arenoso, que ali é mais argiloso, a gente geralmente acaba considerando tudo igual. Quando a gente tem esse olhar mais caprichoso, mais carinhoso sobre a nossa propriedade e percebe que ela tem áreas diferentes, é interessante dividir em pequenas áreas ou em talhões que se fala, para fazer as nossas análises. Dentro dessas pequenas áreas, a gente precisa tirar no mínimo 10 amostras ou 10 subamostras para fazer uma amostra de solo. Então, eu pego aí um balde, se for o caso, algo que eu possa tirar a minha amostra lá com um trado ou com uma pá de corte, tirar uma pequena fatia desse solo, jogo para dentro desse balde, saio caminhando por essa área aleatoriamente, zigue-zague, e ao final de no mínimo 10 pontos desse, eu misturo tudo e boto num saquinho cerca de 500 gramas e trago para a gente mandar para fazer a análise em laboratório. Diante dessa análise, desse laudo que nos chega, nós sentamos com o agricultor, com o produtor, para ver o que nós vamos fazer, né? O que eu vou produzir, de que forma eu quero produzir, eu vou usar adubo químico, eu vou usar adubo orgânico, tá? Então é interessante ter essa estratégia para avaliar essa análise. A gente sabe da importância de a gente ter essa análise em mãos, e se for ver assim, o custo dessa análise, hoje uma análise simples está a R$30, uma completa está a 50, dentro do SPDH se diz que a gente tem aí 14 elementos que são importantíssimos para as plantas, pelo menos assim. Na maioria das vezes a gente está vendo só 3, N, P e K, nitrogênio, fósforo e potássio, é o que a gente tem analisado, mas é importante que a gente entenda que solo é um organismo que tem vida, tem micro-organismos aqui, tem uma plantas inseridas, raízes, tudo fazendo esse trabalho em conjunto que se tenha uma produção melhor. Hoje o SPDH ele tem um olhar que é o seguinte, os nossos solos eles estão todos, se for ver ali, daquela forma ali, com essa temperatura que nós temos aqui, um solo totalmente descoberto, temperatura lá em cima, desestruturado, porque quando a gente trabalha desta forma aí, que é uma cultura que veio de fora, veio da Europa, a forma que a gente produz aqui veio da Europa, lá é clima temperado, nós temos neve, então o micro-organismo desce e lá eles passavam o inverno, eles viravam essa terra para trazer isso para a parte de cima. Nós aqui nós não temos isso, então nós estamos fazendo o contrário de lá. Adaptamos de lá para cá numa condição diferente de solos ácidos nossos aqui, por isso se nós vamos adubar, nós precisamos botar calcário. Então a análise de solo vai dar essa condição também de dizer quanto de calcário a gente precisa para colocar. O que muitos têm feito é, sem análise, adubar. Às vezes bota calcário por conta, às vezes não bota calcário e diz que aquela cultura não deu. É difícil, porque se tens um solo ácido, tem excesso de alumínio, isso vai prejudicar a planta que tu está botando naquele ambiente, certo? Então, gente, a análise de solo é importante
e eu gostaria que vocês incluíssem no custo de produção de vocês. Ah, eu compro adubo, eu compro semente, eu compro venenos? Eu faço análise de solo também. R$30 uma básica, se tu pensar que ela pode ser usada para 2 anos, R$15. O que é isso? Nada. Não é nada. Um saco de adubo, gente, é em torno de R$80, não é? Se tu deixar de botar um saco de adubo, tu já ganhou a tua análise de solo. Pensem nisso e procurem os escritórios da EPAGRE ou outros escritórios, se for o caso, e procurem um técnico para fazer a recomendação dessa cultura que vocês vão produzir. A Lu vai falar da parte física.